1, 2, 3, ho! Tchim, tchim! Sejam muito bem-vindos ao Saca-Rolhas, o programa para quem gosta de vinho, mas não gosta de complicar. Eu sou André Campoli, redator, apresentador, aspirante de podcaster que trará a você o mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes, e também pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Caso tenha uma ideia bacana ou queira mandar uma sugestão, escreva pra gente, anota aí, sacarolhas_oficial@outlook.com. Finalmente estreamos esse podcast, episódio número 1, no ar. O verão, e com ele, um sol para cada um e a necessidade de não derreter. Aí eu te pergunto, é possível se refrescar tomando vinho? No episódio de hoje conversaremos como encontrar o vinho ideal para você fugir do calor gastando pouco e todo o checklist para se deliciar nesta temporada. Posso já dar um spoiler do que vai acontecer, André? Mas é claro. Tem um doce na medida perfeita. Gosto muito nessa uva é que assim, ela te entrega algo no nariz e te entrega outra coisa na boca. Estamos aqui quebrando alguns preconceitos. O vinho brasileiro tem muita qualidade. E por que não, algumas regras. Colocar uma pedrinha de gelo é permitido numa situação dessa. O importante é se divertir. E ainda mais agora que eu já tô na metade da garrafa, mas assim. Acompanhe a gente até o final para saber os vinhos eleitos pela curadoria de nossos convidados para a sua lista de desejos. Não perca, está uma delícia. Maravilhoso, né? Já começou a me aguar a boca aqui. Vem com a gente. Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos. E no episódio de hoje estou com pessoas super especiais, padrinhos desse programa, que toparam de cara se arriscar comigo nessa aventura e vão dividir com a gente suas histórias e experiências para quem gosta e quer aprender mais dessa bebida de maneira fácil e descomplicada. Comigo em São Paulo estão a Silvia e o Beto Begliomini, sócios da Alvino Expert, uma distribuidora exclusiva de vinhos brasileiros, e em conexão direta com Porto Alegre está a Marielle Lauterti, sócia da loja Depósito de Vinhos e Afins, que também nasceu com o propósito de divulgar e comercializar uma carta de vinhos nacionais. Preparados? Sim. Sim. Alguém quer desistir? Não. Então vamos lá, esperamos fazer um programa super bacana para você. Começando a nossa confraria, e para melhor conhecimento de todo mundo, eu quero saber quem é a Silvia e o Beto em 30 segundos. Nossa. Eu vou deixar estourar um tempinho, pode ir. Beleza. Bom, eu sou a Silvia, sou casada com o Beto há 5 anos, sou Relações Públicas de formação e dona dessa distribuidora de vinhos brasileiros por amor. O Beto vai falar sobre eles. Vai lá, Beto. Meu nome é Beto, casado com a Silvia. Sommelier há 4 anos, devido à insistência da Silvia. Formado pelo Senac de São Paulo. Sempre pensei em trabalhar com vinho e gostei da ideia de trabalhar com vinhos brasileiros. Iniciamos esse projeto fazem 1 ano e meio e estamos nessa luta de pôr para frente o vinho brasileiro. Muito bom, muito legal. Vocês se conheceram no mercado do vinho? Como é que foi a... Não, aplicativo de relacionamento. Ah, é? Ah, que legal! Eu ia falar assim, o Beto... Tinder. No Tinder. Sensacional. Sensacional. Eu ia perguntar, Silvia, se o Beto ele te levou para um jantar romântico ou ele só te decantou? Não, ele me levou pro jantar romântico, mas foi difícil, né? Eu não queria ir no jantar romântico, não. Queria ir no meio do restaurante, bem claro. Nosso primeiro encontro foi assim, inclusive, num restaurante, um foco de luz bem na minha cara, assim.
Eu falava sem parar. Aí daí só essa paixão para montar uma loja de vinhos. É isso? Exatamente. É um filho de vocês, é isso? É um dos nosso filhos. filho. E ele acertou no vinho, Silvia? Na primeira vez a gente foi num restaurante alemão, né? Que só tinha cerveja e eu sou celíaca, não posso tomar cerveja de jeito nenhum. Então foi engraçado, porque até depois de uns dias ele falou assim: eu queria te convidar para tomar uma cerveja. Eu falei, mas eu não tomo cerveja. Eu já falei, né? Falei, tá errando a mulher que você encontrou lá no Tinder. E aí ele disse, não, eu encontrei uma cerveja sem glúten. Aí a primeira viagem eu já levei ele logo para Buenos Aires, que era para ele entender que eu gostava mesmo, era de vinho. Muito bueno! Muito bom, muito bom. E Mari, queremos saber quem é a Marielle Lauterti em 30 segundos. Ai, a Marielle Lauterti, ela é apaixonada pela vida, ama viver. Eu sou sommelier, sou primeiro historiadora. E toda essa minha vida de historiadora, empreendedora, me levou muito ao mundo do vinho, né? E a escolha por trabalhar com vinhos nacionais é porque a minha formação é história brasileira. Então, eu não podia deixar de mostrar para as pessoas o que é o mundo do vinho. Eu sou paranaense e eu moro aqui em Porto Alegre há 5 anos. E foi quando eu me mudei de Porto Alegre para Porto Alegre é que eu comecei a entender realmente o que era o vinho brasileiro. Porque ele não chega, ele não sai daqui do Rio Grande do Sul, né? Então foi uma grata surpresa e a partir do momento que eu e o meu marido, nós fomos convidados para um casamento em Bento Gonçalves, dentro de uma vinícola. Quando a gente saiu de lá, eu já sabia o que eu queria. E aí estamos. A nossa loja agora vai completar 1 ano aberta, né? Mas faz 3 anos que eu já trabalho com vinhos, prestando consultorias em restaurantes, auxiliando em cartas, fazendo também o trabalho trabalhando muito em eventos. E agora, em dezembro, muito feliz, né? A gente inaugurou uma outra filhotinha. Que legal, então, que legal. Tô muito feliz com tudo isso que tem acontecido. Ô Mari, quantos rótulos vocês têm aí na loja? É uma pergunta difícil, né, André? É. Mas, assim, hoje a gente trabalha aqui com 32 vinícolas e pelo menos são 120 rótulos, tá? E vocês aqui, Beto? Por ser uma distribuidora, a gente trabalha com menor número de vinícolas. A gente trabalha com 15 vinícolas hoje, né? Algumas mais, assim, né? Mas a gente amplia muito o número de rótulos dessas vinícolas. Então, hoje, nossas principais vinícolas são a Lídio Carraro, que praticamente a gente tem a linha completa deles. Dom Guerino, uma grande parte da linha. Miolo tem alguma coisa também, mais voltada para restaurantes. Começamos há pouco tempo com a Bueno, um projeto bem interessante. A gente tem por volta de 150, 120 rótulos. Algumas vinícolas trabalhamos com 1 rótulo, 2 rótulos, por ser um vinho interessante para ser posto em algum restaurante. A gente faz esse trabalho. Antes da gente entrar aqui diretamente no vinho que nós vamos degustar no episódio de hoje, eu quero saber uma coisa por parte de vocês. Qual foi a aposta de abrir uma loja ou uma distribuidora, né, ou ambos os casos, focados em vinho brasileiros? É possível hoje, para quem está nos ouvindo, tomar um vinho brasileiro, compará-lo aos vinhos que nós temos mais acesso no Brasil hoje, como vinho argentino, vinho chileno, até mesmo de países do velho mundo, né? Como é que está hoje a qualidade do vinho brasileiro? Como é que vocês encaram isso? Um exemplo, hoje eu visitei um restaurante argentino, muito famoso pelos Malbecs. Eu levei um Agnus Tanala, que tem um preço muito acessível e é um vinho excelente. E o maître, o sommelier, adorou o vinho, falou que é um vinho que ele vai botar com carnes assim, vai ser muito interessante, se surpreendeu. Outro vinho que eu levei, que ele gostou muito, um Rosé Malbec da Dom Guerino. Um vinho com volume de boca. Então, o vinho brasileiro tem muita qualidade. Preço, eu acho que o vinho está muito bem posicionado também. A gente pensou no vinho nacional porque importadoras tem milhares por aí, né? E a gente não queria ser mais um, a gente queria fazer o diferencial no mercado. Hoje você chega num restaurante em São Paulo e você não tem essa quantidade de vinhos brasileiros que a gente gostaria que tivesse, como a gente vai para os Estados Unidos, quando a gente vai para a Itália, para a França. Então, o brasileiro ainda está começando a valorizar o próprio produto. E a missão da Alvino é essa, colocar no mínimo 5 rótulos
de vinícolas menores, né? Não das vinícolas que todo mundo já conhece, com acesso fácil em São Paulo, que é uma capital que você encontra tudo, mas o vinho brasileiro ainda está chegando. Legal. E Mari, qual que foi a sua frente em relação ao vinho nacional? Por que você lançou o vinho nacional? Você contou um pouquinho sobre a sua parte de história, a sua formação. Foi só paixão por isso? A gente entrega qualidade também? Qual que é o seu ponto de vista? Claro, né? Minha primeira motivação, como eu acabei de falar para vocês, foi essa questão da minha paixão também pela história do Brasil, né? E entender como que o vinho chegou aqui no Brasil, né? Que foram pelos portugueses, ainda que a gente ache que foram os imigrantes italianos, né? Mas quando que eu comecei a percorrer aqui o Rio Grande do Sul e comecei a ver o que essas vinícolas estão fazendo, é fantástico, né? Então, assim, eu acredito muito na vitivinicultura brasileira, eu acredito nesses novos enólogos, né? E aqui, posso já dar um spoiler do que vai acontecer, André? Pode. Tá, então tá. Eu tenho que falar, né? Porque, assim, eu sou apaixonada pela Donguerino, gosto muito né? A gente falou do Bruno, é um guri novo. E hoje, as vinícolas brasileiras, elas são isso, é o filho jovem que foi estudar fora. Então, hoje nós temos tecnologia, nós temos pessoal preparado, trabalhando à frente. Então, é claro que a gente vai produzir bons vinhos, né? E ainda descobrindo o que é o nosso terroir, ainda descobrindo onde que se produz as melhores uvas, né? Até um tempo atrás, a gente achava que não, temos vinhos no Rio Grande do Sul, a gente precisa produzir tudo, precisa produzir Cabernet, Merlot, e não é bem assim, né? Cada terroir tem a sua vocação. Então, eu vejo que hoje as vinícolas estão buscando muito isso. Aqui, as vinícolas estão comprando muitas uvas de outras regiões também, e isso já não é mais chato, né? Uma vez, quando eu comecei lá atrás, elas escondiam um pouquinho isso. Eu compro uva. E hoje não, compro sim. Por que eu vou falar que eu vou produzir um Cabernet aqui se eu não tenho altitude para isso? Se eu não tenho sol, se eu não consigo que a minha uva atinja uma qualidade boa, né? Então, vou comprar de outra região e tá tudo certo. Meu vinho vai sair bem feito. O que importa é o consumidor ter um acesso a um vinho de qualidade que seja competitivo em relação a preço e gosto, é isso? Isso mesmo. E também assim, né, André, a questão de preço. Eu já acho que hoje a gente já tá com um preço muito bom, muito competitivo. Ainda que a gente escute muitos clientes chegando na loja e falando, mas o vinho brasileiro é caro, né? Não, no nível de qualidade, não. A gente tem vinhos muito ruins, baratos, que chegam até nós. Então, tudo bem, esse vinho vai ser mais barato, né? Mas o que a gente produz, o que eu vendo aqui, o que com certeza nossos amigos aí de São Paulo comercializam aí, são produtos de qualidade. Então, eles têm um preço que é equiparado a produtos chilenos, argentinos, nessa mesma faixa de qualidade, né? E só para deixar o pessoal que nos ouve hoje, em relação aos preços dos vinhos que estamos tanto degustando quanto as dicas, a gente está falando de faixa de preço entre 50 e 80 reais, é isso? Sim. Bom, gente, vamos direto degustar esse vinho que nós selecionamos. Qual foi o vinho, Silvia? É um Donguerino Torrontés Vintage. É um vinho fino, branco, seco, da região de Alto Feliz. 2018. Essa uva é uma uva argentina, né? Mas aí eu acho melhor os sommeliers aí falar sobre eles, né? Vamos falar um pouquinho, a gente estava falando da Donguerino, né? Certo. E é uma vinícola, para quem não foi, eu endosso a ida porque é fantástica. Uma das vinícolas mais bonitas do país. Estive lá com o Bruno, o pai dele, o seu Osvaldo, o irmão dele que é chefe de cozinha, eles têm um restaurante no local, então quem for, marque antes para também apreciar o restaurante deles, que é ótimo. Eu vejo que tem um cuidado enorme em todos os vinhos da linha Donguerino. E hoje a gente escolheu o Torrontés, que é uma uva, como a Silvia comentou, para vinho branco. Ela tem um grande destaque para a Argentina. É assim, o Torrontés está para o vinho branco, assim como o Malbec está para o vinho tinto. Em relação à referência na Argentina, é isso mesmo, Beto? Isso mesmo. Talvez até mais, porque no Brasil tem algumas vinícolas produzindo Malbec, mas Torrontés, se eu não me engano, acho que é a única vinícola que produz o Torrontés. E mais do que isso, produz um Torrontés que se equipara aos grandes Torrontés da Argentina. Assim. É um vinho muito aromático, um vinho em boca muito bom, assim,
pro verão mesmo, bem interessante. E ele tem um flor, tem pêssego, parece que a gente tá mastigando um pêssego, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Mari, tem algum complemento a isso, Mari? Eu gosto muito desse vinho, né? A primeira safra dele foi em 2016, né? Como a gente falou, aqui na Serra, muitos enólogos jovens, né? Não só na Serra, mas também aqui pegando todo o Rio Grande do Sul, eles estão indo estudar fora, né? E o Bruno Motter, né, que é o enólogo da Donguerino, é um exemplo. Então, ele estudou na Argentina. Então, isso é um diferencial da Donguerino hoje, porque eles trabalham muito bem essas castas, né, argentinas. Torrontés, ele se produz bastante em Mendoza, claro, mas eu acho que o terroir dele é Salta, né? As pessoas gostam muito do Torrontés de lá, porque ele acaba sendo mais mineral. E o que eu gosto muito nessa uva é que, assim, ela é uma uva que ela te entrega algo no nariz e te entrega outra coisa na boca. Então, você sente ali, eu abri aqui o meu vinho, quando eu tava servindo ele, já tava sentindo essas flores brancas. Com certeza vocês aí sentiram isso também, né? Sim. Jasmim, parece um jardim aqui, né, na taça. E aí você coloca ele na boca, você pensa que vai ser um moscato, vai ser uma coisa mais leve. Não, tem um corpo muito bom e uma mineralidade, uma acidez incrível na boca, é maravilhoso. Que safra que vocês estão tomando aí, 2019? 2018. Qual que você tá aí? Eu tô com 2019 aqui. O 19 acho que não chegou aqui em São Paulo ainda, não. Pois é, sabe que eu coloquei ele pra gelar hoje e não tinha me dado conta que ele era o 2019. Ele acho que acabou de sair da vinícola. A gente tá falando aqui sobre a questão da linhagem de vinhos frescos, né? Que é o caso desse exemplar aqui. Eu vi no site do produtor, a Donguerino, ela diz que é um vinho que tem que consumir no máximo em 3 anos, porque por mais que as pessoas achem, vinho que envelhece é um vinho que fica cada vez melhor, é diferente. É o frescor do vinho. E aí, Beto, conta pra gente por que o Torrontés, ou entre outros vinhos frescos que a gente tá aqui tomando, faz a diferença de você consumi-lo imediatamente. É um vinho jovem, então vinhos jovens assim são vinhos mais aromáticos. Em boca também é muito interessante, mas com a tendência de perder esses aromas com o passar do tempo. Então é melhor você consumir ele mais rápido para... Não são vinhos de guarda, né, que eles falam, né? Isso para quem consome vinho é bom saber. Você vai pegar um vinho na prateleira que tá lá, principalmente um vinho do dia a dia, que é jovem, não tem necessidade de guardá-lo. Então, comprou, abriu, tomou. É isso? Sim. Tem os Screw Cap, são vinhos mais modernos, que não precisa ter interação com o ambiente. Então, para consumir rápido, um vinho jovem mesmo, para não perder esse frescor dele. O Screw Cap é uma não rolha, é um vinho que vem numa rosca, que muitas vezes as pessoas falam assim, esse é um vinho de não qualidade. Isso corresponde? Não. Vinhos jovens são feitos para serem usados Screw Cap, muito usado na Nova Zelândia, mas não pode deixar esse vinho ficar muito tempo em garrafa. Perfeito. Mari, qual é a dica que você pode passar pra gente em relação a não errar na escolha de um vinho pro verão? Quais são as principais dicas que você dá pra quem fala, eu quero ir pra praia hoje, quero ir pra piscina e eu quero tomar um vinho que vai me trazer frescor? Eu acho que a principal delas é escolher um Screw Cap, né? Aí você já não precisa nem levar os saca-rolhas, né? já facilita a vida. Ou um espumante, né? São 2 opções. Isso mesmo. Porque hoje você vai no supermercado, por exemplo, você vai numa loja, você vê milhares de garrafas, milhares de rótulos, preços diversos. Quem vai escolher um vinho tem aquele medo, fala, eu não conheço muito, vou errar. E quais são as dicas que vocês podem passar para nós que fala assim, isso aqui a chance de você errar é mínima. Você vai tomar um bom vinho, vai se refrescar e vai pagar pouco. Eu sugiro vinhos mais jovens, claro, vinhos mais de safras recentes, como esse Torrontés que a gente está tomando, 2018, 2019. Vinhos com essa tampa Screw Cap, que a gente já acabou de ver, né, que é um indicativo de vinhos mais jovens também. Vinho rosé. Se for um tinto, um Pinot Noir, geladinho ou um Gamay. Gamay também, né? Quanto mais jovem, melhor. De repente, eu poderia falar algum nome de alguns vinhos, André, ou não? O microfone é todo seu. Tá. Tem um vinho muito bacana que eu não sei se ele chega em São Paulo, mas ele é o Pleno, da Vinícola Marzarotto.
que ele é um corte de Chardonnay e Moscato. Um vinho muito refrescante, muito gostoso. O Dom Guerino Sinais Rosé também, que a gente já comentou sobre ele hoje, que é 100% uva Malbec. Super frutado, um vinho muito gostoso, bem delicado, bem geladinho, ele fica incrível. Tem um vinho bem legal também que foi lançado em novembro, que é o Libertar, da Vinícola Lovara, que fica em Bento Gonçalves. Um vinho de uva Tempranillo, rosé, que é maravilhoso. Sauvignon Blanc esse eu acho que é mais fácil de encontrar em São Paulo, que é o Sauvignon Blanc Talise, da Vinícola Valontano. É uma explosão de aromas também. Aquele vinho ali você abre e sente assim um maracujá incrível, te dá vontade de ficar tomando. É beira de piscina, é praia. E aí, né, já sai com a sacolinha cheia de gelo, e se ficar um pouquinho quente também, bota uma pedrinha de gelo na taça e tá tudo certo. Muito bom. Por coincidência ou não, a gente tá aqui tomando o Dom Guerino e a gente gelou ali antes, agora já nem tá tão mais gelado, mas colocar uma pedrinha de gelo é permitido numa situação dessa? Existem algumas técnicas, já ouvi falar de... Eu nunca provei por uva congelada, uva branca congelada. Já ouvi falar também de um A de gente um gelo. tem em casa um gelo que é em formato de gel, né? Que você deixa ele geladinho, você pode pôr ele na taça, você deixa ele sempre no freezer. E também essas bagzinhas todas, né? Que colocam no gelo. Eu ia falar justamente essa questão da bag, porque hoje quando a gente tá em ambiente praia ou piscina, né, ou até mesmo num churrasco, a gente vai levar um vinho para gelar, você pensa obviamente na caixa de isopor, mas aquela pôr e tirar e tal, eu acho que ainda falta a gente ter acesso àquelas as bags que é facinho de gelar, facinho de transportar, você coloca o gelo lá dentro, roda um pouquinho de água e toma, tá tudo bem, né? Agora, tem uma outra também que é com gel, que você congela e aí você... Tem opções no põe em mercado, volta da garrafa. Eu vou até deixar uma referência. Eu andei pesquisando, eu comprei inclusive algumas bags e até taça, porque taça também é um negócio difícil de você ficar transportando. Sim. Uma porque a taça de vidro ela é perigosa. Se cai no chão, quebra. Numa piscina, é um problema. Na praia, você pode se machucar e tem outras pessoas. Enfim, tem que pensar quem está ao redor também. Eu vi tanto a bolsa quanto taças que são idênticas às taças que a gente tem de Bordeaux, entre outras de champanhe e espumante, que é uma loja no Sul, fica em Caxias do Sul, chama Boccati. O site deles é boccati.com.br, então boccati.com.br. Lá você encontra taças, por exemplo, de acrílico, que não é tão robusta, mas é uma taça super bacana para tomar na praia, que está em torno de R$9 a R$10 cada taça. Tem várias lojas em São Paulo, lojas de presente. A gente tem parceria com uma loja que chama Toque de Casa, que é no Campo Belo, aqui na Zona Sul, que também eles têm essas taças, tem as bags, tem todos os acessórios para vinhos que são bem bacana. Você pode adquirir esses produtos. E se você perder também, por exemplo, se perder uma bag que custa R$15, R$20 uma bag dessa, ok, tá lá para usar e tudo mais. O importante é a gente também ter a segurança, né? E ter a praticidade. Eu acho que isso é prático. A Screw Cap é uma forma de você levar o vinho pra praia sem depender de um saca-rolha também, né? Convenhamos, né? A chance de esquecer um saca-rolhas Muito. é enorme. Eu já tô com uns 10 saca-rolhas no carro pra não poder ter esse problema. Eu perco todos, nunca tenho. Levo, só saio com eles, nunca volta. E agora vamos falar de algo que, assim, toda boa bebida vem algo para harmonizar. O que a gente combinaria nesses ambientes com um vinho como um torrontés hoje? O que a gente pode tomar na praia ou na piscina, aproveitando o próprio ambiente para também não ficar levando coisas fora do comum, né? Camarão frito, vai bem na praia ou não vai? Quais que são as combinações? Maravilhoso, né? Já Muito começou bom. a me aguar a boca aqui. Que delícia! A acidez desse vinho é incrível, com camarão vai ficar maravilhoso. Batata frita também. Queijo coalho da praia, Eu adoro queijo de coalho. Doritos. Doritos, né? Verdade, também fica bom. A gente já tomou um amendoinzinho. Tem alguma combinação inusitada que vocês já fizeram que foi super legal, que vocês queiram passar? Ostras e moscatel. Agora eu salivei aqui. Incrível. Eu salivei aqui. Aqui a gente não encontra ostra assim como você, Mari. É sacanagem. Inclusive, comemos esse fim de semana de um chefe aí de São Paulo. Olha só. A gente tá exportando pro sul o pessoal pra fazer esse tipo de coisa, olha aí. Eu tomei, uma vez eu fiz uma combinação de um espumante que eu não acreditei que seria tão bom. Foi no mercado municipal, a pessoa que me vendeu lá no Mercadão,
Ele falou assim, olha, leva isso aqui que você vai adorar. Era tâmara com morango. Ah, sim. E eles oferecem bastante. Para quem visita o mercado municipal em São Paulo, não perca a oportunidade. Foi uma das melhores combinações que eu tive com o espumante. Foi sensacional. Independente do espumante, eu acho que assim, a combinação do morango com a tâmara, que ela é bem doce, o morango bem azedo, mais o espumante foi tremenda. Inclusive a gente participou de uma feira de vinhos profissional outro dia e tinha uma barraca do Mercadão de Frutas. Eu falei, gente, eu não tô entendendo. E aí nós começamos a degustar os vinhos com as frutas e realmente é sensacional. Fica muito bom mesmo. Bom, gente, e agora? A Mari abriu os vinhos prediletos dela aí para indicar e agora eu vou abrir o espaço também pro Beto e pra Silvia para dar as dicas deles. Nós escolhemos um Torrontés, foi o escolhido, né? E a gente pensamos em ousar um pouco. E as pessoas falam que o vinho tinto não serve pro verão, o vinho tinto. E a gente escolheu um vinho tinto aqui, que é um vinho muito leve, pouco tanino e muito para tomar gelado assim na praia. Para quem gosta de vinho tinto, indico muito esse vinho pro verão, que é o Dádivas Pinot Noir da Lídio Carraro. Ele é um Pinot Noir mais leve, assim. Não tem passagem por barrica, Não né? tem. Na verdade, tem gente que não pode tomar vinho branco, ou não gosta, né, de vinho branco, vinho rosé, espumante, faz mal, não sei o que. A gente tem até um casal de amigos que, assim, eles não tomam vinho branco de jeito nenhum. A gente fala, eu trouxe um vinho branco. Eles já olham torto, tipo, pô, esqueceram de novo que a gente não toma. E aí, esse Pinot Noir é um Pinot Noir geladinho, fica mesmo muito bom, né? Só que daí tem que levar o saca-rolhas, porque senão é escruca. Com queijinho junto, vai combinar muito bem. Muito bom. Bom, gente, tem mais dicas? Quais são outros vinhos que estão fazendo a cabeça de vocês? Eu tenho o Moscatel da Donguerino, o Moscatel Rosé. Eu não gosto de vinho doce, eu não sou de vinho docinho e tudo mais, mas esse Moscatel Rosé eu tomo sozinha na beira da piscina e fico perguntando ainda quem foi que passou ali e pegou uma taça, porque não é possível que eu tomei tão rápido. É um espumante muito gostoso, ele não é muito doce, né? Ele não é aquele Moscatel que você não consegue tomar de tão doce. Tem gente que gosta mesmo de um vinho mais docinho. Ele não é tão doce, ele tem um doce na medida perfeita, assim. Eu adoro esse Moscatel. É um dos que eu gosto também, bem gelado. E a gente tá falando de quanto pro consumidor hoje? Qual o valor desse vinho lá na compra, ou no supermercado, numa loja de vinhos? Talvez tenha uma diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul devido a impostos, mas aqui a gente vende final R$59. Isso mesmo. 69 é o Dádivas Pinot Noir. Esse Moscatel Rosé da Donguerino é 59. O nosso preço aqui, né? Nós temos a distribuidora, o foco são restaurantes, mas a gente vende para pessoa física também aqui em São Paulo. E é o nosso preço de pessoa física. Mas ele não difere muito, porque a gente vende ele aqui a R$52, R$53, então é o frete. É mais ou menos isso, é esse valor aí. Não é tão distante, né? Que bom. 52 a 59 tá dentro. Pra quem gosta de um Brut, o Malbec Rosé, dessa mesma linha da Donguerino, também é muito bom, né, Beta? É, muito bom. Pra quem não gosta de doce de jeito nenhum e fala, não, vinho doce não é pra mim, o Malbec Rosé também surpreende. Tá muito merchan pra Donguerino, hein? É verdade. Eu acho que a gente precisa pedir umas garrafinhas lá pros motos. O Bruno, tá ouvindo, né, Bruno? Vou ligar pro Bruno. Tem um outro espumante, pra quem gosta de espumante. Eu tava falando que o espumante também é fácil pra tomar na praia. E tem o espumante da Gran Legado, um espumante que também tem um preço muito bom. A gente vende ele pra pessoa física R$46. E é um espumante super levinho, bem gostoso. Não é aquela coisa que pega na boca pra quem, né? Eu também gosto muito desse espumante da Gran Legado, um Brut Charmat. Vocês estão aqui comentando, eu tô quase tomando a garrafa toda aqui, Silvia. Eita, maninha! Eu também. Olha, preciso falar, senão eu vou tomar o vinho. Ó, eu tô maravilhado com esse vinho da Donguerino,
Torrontés, é a primeira vez que eu tomo. A gente tá falando de um vinho de 50 pila, é isso? Aqui a gente vende ele a R$52. R$52. A cor, buquê em taça é fantástico. Tô vendo que é um vinho muito límpido. Eu tava vendo agora no site do produtor e eles dizem o seguinte aqui, olha. Visual, límpido, coloração amarela, palha, claro, com reflexos esverdeados. Olfato, alta intensidade aromática, com notas de frutas cítricas, mel, flores brancas. Paladar, fino, com toque adocicado. Nota de frutas brancas e cítricas, com longa persistência. O que quer dizer um reflexo esverdeado? O reflexo esverdeado, você pega um papel branco, né? Tem que ter um fundo branco, né, gente? Senão a gente não consegue enxergar. E ainda mais agora, que eu já tô na metade da garrafa. Mas Poxa, Mari! tô rápida aqui, tá um calor, gente. Colocamos ele com um fundo branco. Você tá vendo um amarelinho clarinho. E aí a gente consegue detectar ali algumas nuances esverdeadas. Agora eu vou filosofar. Parecidas com o desenho que tem na garrafa. Vocês estão vendo aí esse desenho? São esses reflexos esverdeados que a gente consegue enxergar. Caramba, agora eu fui longe. Foi? Viajou? Demais. E aí, quando que ele apresenta, se há um vinho que tem um pouco mais de idade, né, se ele já passou por madeira, a gente vai ver que esses reflexos, eles vão ser um pouquinho mais dourados. Qual é o processo que eles fazem para manter esse vinho límpido dessa maneira? Eles fazem uma clarificação, né, para que ele fique mais claro. Até por isso, assim, é uma coisa que... Para esse processo acontecer, né, depois da decantação e tudo mais, se usa algumas vezes claras de ovo. E é por isso que alguns vinhos acabam não sendo veganos. Olha a só. Lídio Carraro tem um certificado de vinho vegano, que eles não usam as claras de ovo no processo. E assim, vou tomar esse vinho hoje na praia, colocar com gelo lá. Temperatura adequada, 5 graus, 4 graus. Qual que é a recomendação hoje para curtir o vinho na melhor essência? Eu acho que em volta de 7 graus, né? Na garrafa diz de 8 a 10, né? Isso, era isso que eu ia dizer. Na garrafa diz de 8 a 10. Eu gosto de muito gelado, ainda mais porque na praia a gente tá lá, aquele vento todo, sol, acaba o vinho esquentando muito. Qualquer bebida, né? Acaba esquentando muito rápido. Por isso que também colocar uma pedrinha não vai interferir, né? Mas eu acho que é isso aí, entre uns 8 graus a 10 graus, você vai sentir ele muito refrescante ainda. Legal, e a gente vai encerrando esse bloco. Quero agradecer demais a participação de vocês, a iniciativa. Tô torcendo para que a gente esteja junto novamente, não muito longe, um tempo muito breve. Nós temos aqui, antes de começar o programa, a gente estava comentando de algumas ideias de pauta. O Beto já deu algumas, já tomei nota. Mari, você foi 10 mais uma vez, como sempre. Vou deixar o espaço para o jabá de vocês. Muito obrigada. Então, primeiro eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram, né? @depósito de vinhos e afins. Hoje nós trabalhamos 80% com vinhos gaúchos e 20% de vinhos catarinenses, mas agora em 2020 iremos aumentar esse leque para vinhos aí de São Paulo, né? Pode ser uma nova pauta, hein, André? Porque aí se produz vinhos incríveis também. São Paulo tá com muito vinho bom. Isso, assim como para outras regiões também. A gente tem um projeto que chama Vinhos da Mala, que é onde nossos amigos, os clientes da casa, eles viajam para outros lugares do Brasil ou do mundo e trazem vinhos que a gente não degusta aqui. A gente tem outro projeto também que chama o Sommelier, que ele acontece 2 vezes no ano, que são quando a gente dá uma vasculhada aí em vinhos novos, apresenta para o pessoal, né? A gente abre aí para que as pessoas possam se inscrever.
vem 20 pessoas e analisam os vinhos conosco, né? Eles ajudam a gente a analisar se ele é um vinho comercial, se ele é um vinho de qualidade, se ele tem um rótulo bacana, que valor você pagaria nesse vinho. Esse projeto é muito bacana porque porque eu sou sommelier, tudo bem, né? Mas a gente precisa também entender o que o nosso público consumidor quer. Fora isso, também nós temos a Confraria Dama, que são mulheres que se reúnem uma vez por mês aqui para tomar os vinhos. Então é @Confraria Dama, que aí nesse momento são só mulheres. E aí a gente tem a apresentação e lançamento das vinícolas. E também fazemos degustações de uvas e assim vai. Olha, te desejo muita sorte, seu projeto aí é incrível, já estive algumas vezes, sou cliente assíduo da loja e eu quero contar contigo mais vezes no nosso programa. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de conhecer esses amigos de São Paulo que realizam um trabalho muito parecido com o nosso, porque afinal de contas eu comecei também distribuindo para restaurantes, né? Hoje a gente ainda tem algumas cartas, mas agora mais focado no consumidor final. Mas eu desejo muita sorte para vocês, no que vocês precisarem de ajuda, contem comigo. Que esse podcast seja incrível. Que muitas pessoas comecem a ouvi-lo para a gente poder divulgar os vinhos brasileiros e divulgar todos os vinhos que existem no mundo, porque é tanta coisa legal que tem pra gente provar. E sem frescura, né? Principalmente isso, né? Sem frescura. Eu tô vendo aqui o Beto e a Silvia olharem um pro outro assim, quem vai falar? Quem vai falar? Ela fala bem. Silvia, fala um pouco aí, deixa seus contatos para quem quiser conhecer os vinhos brasileiros e tem interesse de comprar. Legal, Mari, primeiro eu queria te agradecer também aí por incentivar o nosso projeto. Realmente é um sonho nosso, né? A gente tá tocando ele com todas as forças e a gente que faz tudo aqui. Então, quero agradecer também ao André pelo convite, né? A gente ficou muito lisonjeado de poder participar desse primeiro podcast aí do programa, desse projeto, né? Do seu sonho, que também é o nosso sonho, né? Bom, a Alvino tá no Instagram também como @alvino_expert com temudo. Nós estamos também no Facebook e no nosso site é alvinoexpert.com.br. Nós somos uma distribuidora focada em restaurantes de São Paulo. A gente participa de muitos eventos e também promove muitas degustações, eventos com enólogo, verticais. A gente faz isso para o consumidor final, porque a gente acha que o consumidor precisa conhecer o vinho brasileiro para poder pedir ele no restaurante. Então a gente vai nos dois caminhos. Então sigam a gente aí no nosso Instagram. Manda e-mail. Pode mandar e-mail pra gente, que é contato@alvinoexpert.com.br. Bom, fizemos mais amigos hoje. Quero agradecer demais vocês foram padrinhos excelentes pro nosso podcast número 1. E isso ninguém tira. Lembrando que a lista de vinhos escolhidos estará no nosso Instagram. Então, @sacarolhasoficial. Obrigado e até a próxima taça. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.